Falando da Palavra. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Falando da Palavra. Hoje nós convidamos o pastor Maurício Siqueira para contar um pouquinho para nós aqui da sua vida, da sua experiência com Deus, da sua experiência no Evangelho e também um pouco sobre o seu projeto de vida. Olá, pastor, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. A nossa intenção aqui é conhecer um pouquinho mais da sua história, um pouquinho mais de como o Evangelho chegou até a sua vida, né? E também um pouquinho do seu ministério em Cristo, um pouquinho da sua vida profissional, tá? E, se possível, a gente falar um pouquinho dos projetos que Vem aqui por com aí, a casa, né? que vem por aí. Maravilha. Muito bom, Rodrigo. Graça e paz, né, para todos, para os seus ouvintes que estão lá do outro lado acompanhando esse programa. E eu sou Maurício Siqueira, né? Na verdade, meu nome é Maurício Aparecido de Siqueira. Eu tirei o Aparecido, né, no decorrer da vida e ficou Maurício Siqueira, uma marca registrada aí. E é isso, a gente tem 47 anos de idade, né? Sou cuiabano, né? Eu sempre brinco de Chapecó. O pessoal pergunta, você é cuiabano? Eu falo, rapaz, mas com essa cara aqui, não tem como falar que não é cuiabano, né? Eu não digo nem a cara, mas se bater 2 minutos de prosa, de né? prosa, É verdade. já é verdade. descobre no sotaque. Exato. E a gente, eu estou, né, hoje, a gente fala, estou porque pastor é uma vocação, né, que é um chamado do Senhor. E hoje eu estou pastor auxiliar da Igreja Batista Calvário, né? Nossa igreja é Batista da Convenção Brasileira, e ali no bairro Santa Cruz 2, né? Fora isso, também sou gestor, né, de algumas escolas em Cuiabá e fora de Cuiabá também, né? E sou professor também por formação, né? Sou formado em pedagogia e também sou formado em geografia, e sou mestre pela Universidade de Brasília, UNB. E é isso. E estamos aqui já com outros projetos, né? Andando. Como você disse, né? Quero saber um pouco da sua vida, né? Na realidade, eu não nasci num lar cristão, né? A minha família de 14 irmãos, 6 de sangue, mais 8 que meu pai ia trazendo para casa, né? E a gente é um católico, apostólico, romano, lembra aquele contexto, né, bem tradicional. E eu conheci o Evangelho pela amizade de alguns colegas de infância que me convidavam, né, assim, vamos lá, vai ter uma festa, vai ter um evento. E a gente era muito pobre, e a gente, tudo que falava de comida relacionava à nossa vontade de sair de casa, né? E numa dessas eu fui num retiro, né? Um retiro espiritual, em 27 de fevereiro de 1990. Eu estava nesse retiro, um retiro para adolescentes. Olha a importância, né, de falar do amor de Deus para o adolescente. E eu fui nesse retiro sem pretensão nenhuma, né? E minha mãe sempre falou assim, não vem falar que você vai virar crente, pelo amor de Deus, não sei o quê, aquela coisa, né? Pelo amor de Deus. Assim, não, mãe, eu tô indo só pela comida. Sim. Ou seja, pelo amor de Deus, não vira crente. Olha, e não aí, faz sentido essa frase. Não tem sentido, né? E eu fui, né? E ali eu senti o tocar de Deus, um chamado profundo. Lembrando que eu era coroinha. Você sabe que é coroinha, Rodrigo? Sim, sei. Então, é auxiliar do padre. Do padre, lá eu que tocava o sinozinho lá na Santa Ceia ali e tal, né? Pronto. E eu aceitei a Jesus ali e deu Nesse retiro em 90. Em 1990, exatamente. E ali, de lá para cá, eu já estudava na escola técnica, eu estudava música também, sabe? Tocava numa banda aqui, com 13 para 14 anos. Uma banda muito conhecida em Cuiabá, chamava Ventrecha de Pacu. Era o nome da banda? É o nome da banda. É uma banda de rasqueado, né? E tocava... Então, eu tocava na banda da escola técnica, banda marcial, né? E eu tocava, aí nos finais de semana eles me convidavam para ir tocar. E tinha um padre Folha, que também era sanfoneiro e tocava nessa banda. Eu tocava bateria, às vezes baixo e tal. E eu lembro que eu falei assim, não quero mais tocar, né? Eu não posso mais tocar, agora eu tenho que estar... eu tenho que mudar a minha vida, né? Então, gente, o que eu quero dizer, assim,
para o seu telespectador é que a vida cristã ela tem 3 conversões. A gente passa por 3 mudanças de vida. Às vezes você está em casa agora assistindo e às vezes você fica frustrado porque você aceita Jesus, mas às vezes vem a tendência de querer voltar, sabe, da onde você estava, querer fazer as coisas, porque isso é da natureza humana. A Bíblia fala que nós nascemos do pecado. Então você tem a primeira conversão, você tem quando Cristo fala lá na cruz assim, está consumado, né? Isso é a primeira conversão. A palavra consumada ali, a tradução quer dizer está pago. É como se alguém pegasse sua dívida de banco, sei lá, de qualquer coisa e falasse assim, não, já paguei, tá? Você não deve mais nada para ninguém, certo? Então você tem a justificação. Isso chama justificação. Quando você aceita Cristo, você é justificado pela morte dele na cruz, tá? Seus problemas continuam, aliás, aumenta. Sua vida continua. Aí você tem o segundo processo na conversão, que as pessoas não conseguem entender, que é a santificação. Sim. Só que isso é contínuo. Quando Cristo fala lá em João 8:32, fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aquilo ali na língua portuguesa é gerúndio, quer dizer, vai conhecendo, vai libertando, vai conhecendo. Então, o que você era ontem, hoje você já tem que estar melhor, porque você está conhecendo na palavra, a palavra está te libertando. Então, isso é santificação. Que é um processo. É um processo. E, por último, quando a gente for encontrar Cristo, que eu falo que nós estamos numa senha, né? Todo mundo está lá com a sua senha. Número, ninguém sabe qual é. Se soubesse, tem alguns que queriam trocar, né? Nós estamos na fila indiana que vai chegar a nossa hora. Então, aí vem a glorificação. Então, olha como é um tripé a nossa conversão. Justificação, né? Hoje, Romanos, o apóstolo Paulo fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? As coisas velhas se passaram, isso que tudo fez novo. Pronto. Segundo, aí é a nossa parte, santificação. Todo dia você tem que santificar, todo dia você tem que buscar. Você não come em casa, né? A gente não come, não alimenta, a gente não bebe água. A vida cristã de santificação é isso. Todo dia. O que você leu ontem, o que você estudou ontem, o que você orou ontem, hoje já não serve para hoje. Não, já matou, você já comeu ontem, aquele alimento você já usou ontem. Então, tem muita gente, e é importante fazer essa conotação, que tem muita gente que é domingueiro de igreja, né? Vai domingo, vai lá, busca e tal, sai de lá avivado, né? Fortalecido. Cara, quando ele chega em casa, ele já entra no YouTube ou na TV, ali vai só sugando o seu alimento. Ali vai destruindo. Tem gente que acorda... E aí não tem uma vida contínua, né? Não tem. De oração, diária, de devocional. Devocional, exatamente. Então, aceitei Jesus e, falar a verdade para você, Rodrigo, eu fui entender isso que eu estou falando para vocês, meus irmãos, em 1997. Ou seja, quer dizer 7 anos depois, eu vivi uma vida sofrida. Sabe aquela ideia que você pecou e fala, cara, não vale nada, cara. Eu sou terrível, não vale nada. Os colegas não pecam, eu peco. Os colegas não fazem isso, eu faço. Quando eu entendi esse mistério, que a conversão ela é 3 processos. Então, eu achava... Então, quer dizer que você ficou de 90 até 97, até começar o segundo processo de santificação. De santificação. E um detalhe maior de tudo é que eu me culpava no sentido de perder a salvação. Perdi, não sou mais salvo. Pequei, agora não sou mais salvo. Caramba. Aí você vivia naquilo que a gente falou, que você citou agora há pouco, do versículo de Romanos, o apóstolo Paulo fala que nenhuma condenação mais há. Você vivia se condenando por aquilo, né? Porque... Ou seja, era um ciclo ali, né? Você pecava, você se sentia condenado. Exato. E você não começava um processo de santificação. Exato. E voltava sempre para o mesmo lugar. E Satanás, ele é sujo. Ele é inimigo das nossas almas. Então, ele é o acusador. Então, ele entra na vida da pessoa e começa a martirizar a pessoa. E aí um texto que abriu meu coração. 1 João capítulo 1, versículo 9. Diz assim, se confessar os vossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e te purificar de toda injustiça. Cara, quando eu li esse texto, o Espírito Santo revelou no meu coração.
falei, como assim? Se você confessar o seu pecado, Uhum. Deus é fiel e justo para te purificar, sabe? E te livrar de toda injustiça. Então, quando Satanás vem para te acusar e você já confessou, você fala assim, ei, você está enganado comigo. Aquela morte de Jesus na cruz foi pelo pecado de ontem, de hoje e talvez aquele que eu vou cometer amanhã. Amém. Pronto. E aí me libertei, cara. Graças E aí a começou um processo de santificação. diferente, mais suave. Porque tem gente que prega o evangelho, aquele evangelho duro, sabe? O Deus duro, o Deus que vai te punir, que vai... Rapaz, se Deus olhasse para nós como nós olhamos em julgamento para o nosso próximo, ninguém estava nessa terra mais. Sim. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. É a palavra que diz isso, né? Sim. Maurício, eu queria até voltar um pouquinho aqui antes, né? É que quando você estava se apresentando, falando do seu nome, né? Maurício Aparecido Siqueira. E eu te confesso que eu tive uma grata surpresa quando eu te conheci pessoalmente, né? Porque eu acho que todo mundo que é da minha idade, mais ou menos aqui, né? Tipo, Sim. sei lá, de 40 para frente, É. e que acompanha futebol aqui no Mato Grosso, com certeza já deve ter ouvido o seu nome, né? Porque algo que o Maurício escondeu aqui da biografia dele, ou ele ia chegar talvez no cronograma aqui, né? É que o Maurício, ele foi árbitro de futebol, né? Apitou o Campeonato Brasileiro da Série A, apitou os campeonatos aqui no estado do Mato Grosso. E eu lembro do nome, Maurício Siqueira. Tinha alguns narradores que falavam o nome completo, né? Maurício Aparecido Siqueira. Então, assim, você me confessou aí antes, a gente batendo um papo, você chegou a me falar outro dia de um momento que eu acho que foi chave nessa sua virada para o ministério, sim, né? Sim. Se você pudesse falar brevemente sobre a carreira como árbitro de futebol profissional em alto nível, apitando o Campeonato Brasileiro de Série A, e esse momento que eu acho que é importante no seu processo aí, no seu ministério. Sim. Bom, primeiro, alguém perguntou assim, o que te fez ser árbitro de futebol? Árbitro de futebol, 99,9% dos árbitros de futebol, eles são ruins de bola. Sabe? Eles são muito ruins. Ele não tem habilidade com a bola. E ele quer participar de alguma forma. Ele quer participar, ele quer estar junto, né? Então, eu, na minha adolescência, eu fui massagista de um time dos meus parentes, sabe? Para estar ali junto e tal. Até tentei jogar bola, mas muito sem... Outra coisa é ser dono da bola, né? Dono do uniforme. Né? E eu sem coordenação motora nenhuma. E o meu irmão, Amil Siqueira, ele sempre foi árbitro desde a década de 80, aqui por Mato Grosso. Ele não chegou ao cenário nacional, mas foi um referencial para mim. Então, eu era o que carregava a bolsa dele, eu achava fantástico, sabe? Aquela autoridade dele como árbitro, sendo respeitado, a pessoa principal. Falei, cara... E aí, eu já em escola, trabalhando, né, fazendo gestão já na adolescência, como coordenador e tal. E, de repente, aconteceu umas Olimpíadas na escola, como todos os anos. E, naquele momento, eu tinha duas paixões. Aliás, tenho duas paixões. A comunicação, né, e o esporte. Sim. Aí, o que eu fazia nas Olimpíadas? Sempre. Eu narrava o jogo, apresentava os times, fazia... Aqui em Cuiabá fala moagem, né? Fazia a moagem. E naquele dia não tinha árbitro, o árbitro não foi, passou mal, sei lá. Rapaz, me chama, não, apita lá, você gosta de... Apitei. Rapaz, me identifiquei. Sabe a ideia assim Isso 93, 94, por aí, mais ou menos. Eu já com uns 16, 17 anos. E aí... eu procurei a Federação de Futsal aqui, ali no Porto, né? Fui lá, falei, como que eu faço para me fazer o curso de árbitro de futsal? Porque naquele momento a realidade era o futsal. Muito bem. E eu fui, ele falou, não, vai. E eu não tinha 18 anos, só poderia ser 18 anos. Fui na minha mãe, pedi para ela me emancipar da idade, porque tinha aquilo, né, de emancipar, levei um documento, aí eles aceitaram. Formei com 18. 19 anos, fui indicado para ser árbitro da Confederação Brasileira de Futsal. 19 anos de idade. E já fui para a primeira taça, chamava Taça Brasil de Futsal, em São Paulo. 19 anos. Cheguei lá, apitei porque eram dois árbitros na época, né? Apitei do lado do maior árbitro
José Carlos das Dores era o maior FIFA nosso, de referência. Apitava a Copa do Mundo, o cara... Mas, assim, Deus vai colocando, né, as coisas. E eu fui, tal, cheguei, porte de árbitro e tal, apitei com ele. Falei, quero apresentar uma pessoa para você. Falei, legal, tá? Aí o diretor de arbitragem de campo da Federação Paulista de Futebol. Ele falou assim, chamou lá, na época era, acho que Antônio Roberto, não lembro. Falou assim, ó, isso aqui é Maurício, de Mato Grosso, Cuiabá, excelente árbitro, 19 anos de idade. Mas olha o tamanho dele. Vai apitar futsal, ele tem que apitar campo. Olha o tamanho. E essa questão do tamanho físico ajuda na autoridade, muito, né? Dos jogadores. Muito. Né? Hoje não tem muito árbitro alto, né? Mas antigamente era um padrão, sabe? Acima de 1,90 m. Era um padrão para ser árbitro de campo. E aí, o que ele fez? Falou assim, então eu vou ligar lá na Federação de Mato Grosso e você vai fazer o curso de árbitro de campo. Ou seja, veio uma indicação de São Paulo e eu já estava com 1 ano para 2 anos e apitei finais aqui de futsal, eu já estava bem destacando mesmo. E aí o pessoal da Federação de Campo falou, ó, você vai ter que escolher o futsal. Não, mas eu... Não, tem que escolher. Eu fui para o campo, né? Já em 1999. Em 99 fiz o curso, em 99 já apitei a semifinal do estadual, para você ter uma ideia. Sabe? E foi assim... Lembra do jogo? Foi Jaciara... Grêmio de Jaciara. Grêmio de Jaciara e Cácerense. Lá no Grêmio, lá no estádio lá. Em Jaciara. Não lembro o nome agora do estádio. Não lembro. Eu só sei que eu fui, rapaz, ali. Deus sempre me deu esse equilíbrio, sabe? De ponderação. Eu sou esse aqui, em qualquer lugar. Posso estar o mais bravo possível, mas assim, eu sou firme sem perder a ternura. E aí, o que acontece? Como que eu fui para a CBF? Olha como que Deus faz as coisas. Um belo dia, eu fui fui assistir porque a gente tinha as provas físicas que o pessoal da CBF mandava os oficiais da aeronáutica para aplicar essa prova, as corridas, o TAF que chama. E eu, já observando, falei assim, o meu sonho era apitar Verdão, meu sonho, coloquei foco. Apitar Maracanã, apitar Morumbi, Pacaembu, certo? Mineirão. Esses foram, assim, sonhos por etapa. Certo. Nesse dia, eu treinei com os caras 6 meses, sem eles perceber. Eles treinavam em horários diferentes, os árbitros da CBF, e a gente treinava na quinta, eles treinavam no outro dia. E eu ia ali, meio que, como quem não quer nada, né? Começando, e os caras tudo top. E eu comecei a treinar com eles, aprender a correr, aprender como que fazia o teste e tal, e fui. Nesse belo dia, isso 2000 mais ou menos, eu estou lá, sentado, mochilinha, lá no 44, no quartel aqui. Aí faltou um árbitro que ia correr, passou mal, não foi, e tinha que completar a pista certinho, acho que era 8 ou 10, não lembro. Aí um sargento da aeronáutica, ele virou para mim, ô grandão, magrão, ô magrão, eu? É você. Você não quer correr aqui, não? Eu falei, agora, quero. Trouxe a roupa? Trouxe, está aqui. Sabe aquela ideia de aquela você questão, está né? pronto. Aquela questão tem que estar pronto. Isso que eu ia falar, tem que estar pronto. Pronto, sempre. Porque não existe sorte. Se fosse sorte, Deus seria injusto, né, com as pessoas. Você tem que estar pronto. Pai, primeiro lugar no teste físico. Beleza, ele me chamou de lado e falou assim, vou indicar o seu nome, me passa o seu CPF e RG. Eu falei, não, mas não pode, pessoal. Não interessa, pessoal. Vou indicar o seu nome. Cara, olha o seu preparo físico, olha o seu tamanho, você vai apitar. Fiquei quieto. Saiu a lista na semana, primeiro lugar da lista, Maurício Aparecido Siqueira. Lógico, os colegas aqui queriam me matar, né? Sim. Pô, mas como que esse cara é muito político? Ou seja, esse cara Teve algum jeitinho? Um jeitinho, esse cara aí. Eu ganhei muito inimigo. No início. Mas depois eles foram me conhecendo. E naquele ano, primeira escala, eu não tinha apitado nada de CBF, só aqui. Sabe, primeira escala, Verdão, quarto árbitro, Copa do Brasil, Palmeiras de São Paulo e Operário de Várzea Grande. Olha. Aqui, jogo da TV, ao vivo. Um jogo de quarta-feira, Copa do Brasil. Palmeiras com
Marcos, Valdívia, timaço Palmeiras, sabe? Sim. O Caio, que faleceu num avião da Chapecoense, era o treinador do Palmeiras e tal. E eu lá, quarto árbitro, fazendo meu trabalho e tal. Aconteceu um lance, no primeiro tempo, um atleta do Operário deu um soco no Valdívia. E o árbitro correndo aqui, o assistente, né? Ninguém marcou nada. Não. Aí vieram procurar quem? O quarto árbitro. Cuiabano contra o Operário. Contra o Operário. Hoje tem VAR, né? Hoje tem, né? Ninguém se dispõe mais. Hoje o árbitro nem apita, ele fica esperando o VAR. Naquela época não tinha nada. Beleza. Aí, Maurício e tal, você viu e tal. Eu perguntei pro árbitro, você não viu? O senhor não viu nada? Ele falou, não vi. Assistente, você não viu? Também não vi. Eu falei, pois é, o atleta número tal desferiu um soco no atleta número tal. Sério, mano? Foi lá e expulsou o cara. Lógico, torcida Operária quer me matar. Sim. Né? Pô, você é daqui, você tem que torcer para nós, não sei o quê. Aquela história, sabe? Sim. Do bairrismo. Terminou o primeiro tempo, eu fui para o vestiário. Tenso, cara, tenso. Os árbitros tudo brabo comigo, né? Por que você foi falar? Tipo assim, né? Você quer intrometer no jogo? Tinha muito disso. Aí cheguei lá, meu celular tocou. Olhei. Não era de Cuiabá, atendi. O diretor de arbitragem, Dr. Edson Rezende, era um delegado da Polícia Federal. Maurício, falei, pois não, senhor, que é o Dr. Edson, tá tudo bem? Falei, tudo bem, estou assistindo o seu jogo. O senhor quer falar com o árbitro? Ele falou, não quero falar com ninguém, quero falar com você. Parabéns, cara. Você demonstra que tem pessoas sérias no nosso país ainda. Prepara a sua mala que você vai viajar. Isso quarto. Sexto, eu já estava escalado na Série B. Nunca tinha pitado nem briga de galo de Brasília. Eu não sabia nem como viajar. Eu viajava para futsal, mas era outra regional, dinâmica. Né? Era outra... Comecei, cara. Então, minha trajetória começa aí e vai, né? E você foi justificado por ter sido justo, né? Justo, exatamente. E aí, nesse jogo que eu fui na sexta-feira, lembro que fosse hoje, Portuguesa e Criciúma, Série B do Brasileiro, lá no estádio da Portuguesa, em São Paulo. Eu vou marcado para retorno para sábado, para Cuiabá. Eu ia apitar domingo aqui, o estadual. Aí eles falaram assim, a produtora do programa Terceiro Tempo de Milton Neves, não sei se você lembra aquele tempo, eles estavam na Record ainda. A produtora me ligou, pegou o número da CBF, sei lá, me ligou e falou assim, Maurício, você está em São Paulo ainda? Eu falei, estou, eu vou embora amanhã cedo. Falou, não, você não vai embora, a gente já transferiu o seu voo para segunda-feira, no primeiro horário da manhã. Eu falei, não, mas eu não posso, eu vou apitar um jogo. Já liguei na Federação de Mato Grosso, já marquei tudo. Você vai participar do programa. O Godoy era o que fazia do apito lá e tal. E eu fui lá para falar o depoimento da minha atitude do jogo da quarta-feira. Ou seja, um cara que... Aquela sua atitude numa quarta te levou a apitar um jogo de Série B numa sexta e tá no Milton Neves no domingo. E o Brasil inteiro assistindo, sabe? Alguém que não era nada. Como diz hoje, viralizou, né? Viralizou. E assim, Deus sempre me colocou em lugares assim, eu falo Deus porque não existe nossa força, não existe jeitinho, não existe, esquece, gente. Se você esperar jeitinho, você vai decepcionar. Espera em Deus. Uma outra experiência, não sei se dá tempo, eu estive em 2007, eu fui selecionado árbitro promissor para a Copa 2010, árbitro promissor. Então, pegou um árbitro de cada região e eu era o árbitro promissor para aspirante à FIFA, para ir para a FIFA e Copa do Mundo. E nós íamos a cada mês, 40 dias, para Granja do Comari fazer os testes. E um desses, eu, assim, era um árbitro, vamos dizer assim, não era o top, não era FIFA, mas apitava joguinhos, apitava bastante jogos. E aí, comecei a orar. Falei, Deus, eu preciso que o Senhor me dê um jogo no Maracanã. Mas como que apitar Maracanã? Eu estava apitando só Série B, sabe, aquelas coisas. E aí, numa dessas idas para lá, aí fomos. Saiu a escala de arbitragem para o Campeonato Brasileiro da Série A, lá na Granja. Eles fizeram... Não tinha sorteio naquela época. Então,
Mauri é um árbitro do Distrito Federal, não lembro, esqueci o nome dele agora. Vai apitar quarto árbitro Maurício. Nossa, eu falei assim, oh, Deus, obrigado. Quarto árbitro no Maracanã, São Paulo e Flamengo. Sabe? Foi o ano que o Flamengo foi campeão, acho. Timaço, Petkovic, timaço. Rogério Ceni, São Paulo. Eu falei, cara, que glória para ir de quarto árbitro. Beleza. Aí passou aquela noite, nem dormia, né? O jogo era da quarta, isso era segunda. Quando foi terça de manhã, aí tomamos um café da manhã, vamos pro treino. O árbitro machucou. A pessoa que ia apitar o jogo. Que ia apitar. Os caras falaram assim, cara, você fez uma oração pro cara machucar. Não é possível. Só que eu achei que eu não ia apitar. Porque eu não tinha, assim, na visão de todos, eu não tinha como se diz, a capacidade de apitar um jogo. Porque era o histórico com um jogo daquele tamanho, né? FIFA, tem que ser FIFA, né? Tá bom. Os dois times no topo do brasileiro. Beleza, eu tô lá, né? Aí o doutor Edson vira para mim e fala, Maurício, tá preparado para o jogo, para amanhã? Eu falei, não tô, já preparei a súmula, tá tudo certo. Não. Você vai apitar o jogo. Não fala para ninguém. Nós não vamos mudar a escala. Para a imprensa não criar nenhuma expectativa. Você vai para o jogo. Vamos deixar como tá. Você vai para o jogo, como quarto árbitro. Chega lá no vestiário, você entra na partida. Falei, tá bom, vamos embora. Fui. O árbitro machucado foi, mancando. Aí ele virou quarto árbitro do jogo? Não, nem virou quarto árbitro. Ele foi porque para a imprensa não dá aquele... Mudou o árbitro, tá, aí os times, para achar que era alguma... vem um cara lá de Cuiabá, tá aqui, você tá louco, né? E eu fui, irmão. Cheguei lá, 87 mil pessoas no antigo Maracanã. Chega, tremia, assim. Você ir para arbitrar, você passa por baixo do campo inteirinho, o vestiário era do outro lado. Tremia o túnel, assim. Pá. Quando subi no estádio, assim, sabe? Cara, eu apitei o jogo, acho que foi 2-1 Flamengo na época, não lembro. E terminou o jogo, ninguém nem sabia quem era o árbitro. E essa é a melhor forma, né? Melhor. Dizem que a melhor forma de você medir o desempenho do árbitro é se ninguém sabe, se ele nem foi percebido no jogo. Para você ter uma ideia, Varão, no outro dia, e lá no Rio mesmo, tem acho que é 0 Hora, um jornal que fala só de esporte. Peguei o jornal, meu nome está de quarto árbitro. Meu nome está de quarto árbitro no jornal. Tem toda a escalação. Exato. A logística do jogo e tal, como que foi o jogo e tal. E minha foto e o nome do árbitro. E meu nome de quarto árbitro. Cara, assim, não tinha muita YouTube, sabe? Não tinha muita redes sociais. Tá bom. Então, assim, Deus sempre me colocou nessas situações de realizar meus sonhos. Interessante, né? Que desde lá da escola... Da escola. No interclasse, lá tá, o juiz faltou e... Exato. E você teve lá. Aí você fala assim, Maurício, na onde que entra a arbitragem com o ministério? Sabe? Na onde que entra? Como que se encaixa isso com a sua vida cristã? É uma pergunta que eu nunca conseguia responder. Por quê? Eu fui para o seminário em 99, quando eu estava entrando na arbitragem. Eu fazia o seminário na Pedra de Guaratiba, lá no Rio. E eu comecei a apitar. Tranquei, eu fiz 2 anos e tranquei, não conseguia mais. O seminário, o que era o seminário? Seminário teológico. Teológico. Certo? E eu não conseguia mais estudar. E dando aula, apitando jogos. E aí chegou um momento que muitos jogos, né? E aí teve aquele jogo memorável do Corinthians, sabe? Que me trouxe ascensão, assim, muito... você apitou o jogo de acesso do Corinthians da Série B para A, né? Série A, tá no filme do Corinthians, sabe? Aquele jogo... Esse jogo, assim, quem ainda não me conhecia no cenário, passou a conhecer os jogadores, todo mundo e tal. O árbitro do jogo do acesso ficou conhecido, né? Então, todas as escalas minhas... Isso foi em 2008. E Deus sempre falando comigo, Deus sempre me chamando, volta, seu caminho não é aqui, volta, seu caminho não é aqui, volta. Esse volta para o seminário, volta para esse chamado ministerial. Volta para a obra, volta para o ministério. Porque a igreja que eu passei, que eu nasci, a gente montou o Ministério de Louvor, a gente montou
o Ministério de Jovens. É uma igreja assim que estava começando. Então, eu participei de tudo e, de repente, eu sumi. Sabe? Ajudava muito financeiramente, porém, não estava lá. Não estava lá E presente. Deus não quer isso. Deus quer que a gente esteja, né? Porque dinheiro, Rodrigo, é dele. E esse chamado para o ministério aconteceu nesse momento que você estava No auge. no auge, sobrecarregado, muitos jogos. Eu ia para a Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil. Eu era o árbitro da Copa. Eu já tinha treinamento em Zurique marcado, passaporte já carimbado, tudo pronto. Tudo pronto. Você vê que aí foi dia 28 de maio de 2010. Campeonato Brasileiro, Série B, jogo de terça-feira. Eu lá no Rei Pelé, em Alagoas, Maceió, um atleta pega a bola no meio do jogo. Você estava apitando o jogo do CRB? Do CRB, não lembro qual que era o outro time. Eu tenho o DVD, eu tenho a cena. Você tem imagem? Eu tenho, porque de 2009... Depois a gente consegue fazer um corte e colocar essa imagem aqui, se você fornecer para nós. Eu vou tentar achar o DVD, porque em casa eu mudei. Nossa, tá daquele jeito. Mas eu acho. E aí, o que acontece? Eu optei essa falta no meio do campo, assim, mais ou menos, na intermediária. Esse atleta pega a bola, pegou no chão, levantou a bola e olhou no meu olho. Falou, você sabe que o seu lugar não é aqui, né? Sabe Deus falando com você? Eu sempre recebi mensagem de Deus assim, através do pastor, através de um louvor. Então, do nada, um jogador do CRB pega a bola. Para nós, a gente fala assim, do nada, mas para quem está na situação, é o tudo. Sim. Eu entendi. Não, assim, do nada que eu digo assim, ele não tinha conversado com você antes? Não, de repente ele pega a bola. Nunca tive amizade com essa pessoa, né? Eu sei por causa da Suma, mas não sei quem é o atleta. E ele falou, você sabe que o seu lugar não é aqui. Então, quando terminou o jogo, naquele dia, ali para mim acabou. Nem sabia, nem sei como que eu terminei o jogo, pra você ter uma ideia. Nem sei. Chorei muito, dentro de campo. Eu usava a lente, cara, mas ficou ruim. Cara, tá bom. Cheguei no vestiário e falei pros caras assim, ó, hoje foi meu último jogo. Você tá louco? Como assim? 33 anos de idade que eu tinha. No auge. O juiz apita tranquilamente até os 45. Hoje até 55. Não quero mais. Tá. Cheguei em casa. Falei para Márcia, falei, amor, hoje foi meu último jogo. Ela levantou e falou, glória a Deus. Falei, você não está entendendo, acabou tudo. Falei, tem 12 anos que eu estou orando para ouvir isso de você. Falei, mas por que você não me falou? Não, Deus tem o tempo dele. Deus. Ela em silêncio orando, orava, desejava isso. Rodrigo, e foi assim, uma coisa muito forte na nossa vida, sabe? De unificação, de união de família. É aquilo que eu falo, a porta que Deus abre, você não precisa pegar na maçaneta. As coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo, sabe? E sofremos muito. Acabou tudo, Rodrigo. Acabou tudo. Salário bom, sabe? Voltei para as salas de aula. Amigos que falavam que eram amigos sumiram. Naquele mesmo período, entraram na nossa casa, roubaram tudo que nós tínhamos, fizeram mudança na nossa casa. Sabe? Bateram no nosso único carro que a gente tinha, deu perda total. Nós fomos assim, eu não sei se o diabo amassa pão, tem um ditado, né? Eu acho que nós comemos esse pão assim, e Deus sempre falando comigo, estou te testando, se é isso mesmo, se a sua decisão é verdadeira, né? E foi, cara, assim, e depois Deus vem restituindo tudo, sabe? Deus restituiu 3 vezes mais do que a gente perdeu, assim, né? E graças a Deus, né? E aí você voltou depois desse chamado, né? Você tomou uma decisão ali e aí você voltou para o seminário para concluir o curso de teologia? Voltei em 2010, formei no final de 2011, entrei no pastoreio em 2012, né? Já na Igreja Batista? Não, na Cristã Evangélica que eu estava. E aí eu formei e aí já comecei a dar aula no seminário, entendeu? Eu formei no Seminário Batista, né? Comecei a dar aula, criei vínculo e eles, ficavam me chamando o tempo todo. Aí chegou um ponto que eu falei, não, eu vou congregar com vocês, eu vou pastorear com vocês e tal. Então é isso, a nossa história de vida, ela resume, né, nesse aspecto.
A gente tem um ministério, Rodrigo, eu gravo um áudio, chama Devocionário, desde 97. Foi quando eu fiz esse compromisso com Deus de nunca falar não para Ele. Uhum. Esse devocionário é igual o Pão Diário, não tem? Uhum. Aquele livro Pão Diário, que todo dia tem uma mensagem, quem gosta de fazer... Tem um Café com Deus Pai. Isso. Uhum. Então, o que eu faço? Um grupo de pastores do Brasil inteiro, eles montam esse devocionário, né? E é sem placa de igreja e tal, e eles me mandam as originais e eu reproduzo ela em áudio. Então, esse devocionário ele vai para mais de 50 mil pessoas diariamente. Legal. Aí o meio de enviar isso é redes sociais. Então, eu encaminho para um grupo de pastores, né, que eles encaminham para mais de 3 mil pessoas, e essas pessoas fazem reprodução. Então, assim, hoje, eu sempre falo assim, é um legado, sabe? A minha voz está lá. Se você abrir, você vai ouvir minha voz, sabe? Sim. Eu gravo, a gente grava diariamente. Você vê os testemunhos que que as pessoas mandam, Deus fazendo uma obra na vida deles. Através daquele devocionário. Pessoas de Moçambique, pessoas da Itália, pessoas do mundo inteiro, sabe? Então, assim, a minha oração para Deus sempre é essa. Deus, se o Senhor me tirar a generosidade, se o Senhor me tirar a vontade de te servir, o Senhor pode me levar. Quero mais não, para nada. Então, assim, servir a Deus não tem é a coisa mais prazerosa do mundo. Não tem preço. Não tem preço. É como se eu ganhasse na loteria todo dia. Amém. Glória a Deus. Muito bacana. A gente, normalmente, essa parte do nosso bate-papo aqui, ela é mais curta, né? Mas acho bacana a história. Acho que o testemunho é muito edificante, né? Importante. E como um tema aqui, Pastor Maurício, o Senhor nos sugeriu aqui que com o título de A Brevidade da Vida, né? O quanto a vida é breve. Né? E isso extraído de um texto, né? Eu queria que o senhor passasse essa mensagem para nós. Eu acho que para falar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que o testemunho de vida do senhor, o momento que o senhor estava, quando o senhor o chamou ali para o ministério, eu acho que fala muito disso, né? Quando a gente fala da brevidade de vida, a primeira coisa que a gente precisa entender, né? O nosso telespectador aí, a gente tem que entender que a gente tem o DNA da eternidade. Nós não nascemos para morrer. Quando Deus fez o homem, né? Deus fez o homem com o DNA da eternidade. O homem caiu, a morte chegou. Certo? O homem pecou, a morte chegou. Mas o DNA ainda está aqui na criação de Deus. Então a gente vive como se não morresse, sabe? E quando a morte chega, seja para colega, seja para amigo, a pandemia mostrou muito isso, a gente tem um colapso, uma decepção, sabe, uma insegurança, algo assim. Mas a morte existe. E quando Deus pega o salmista e fala assim, no Salmo 90, e fala assim, a brevidade da vida, ela 70, quando muito 80, mas havendo enfado e cansaço. Ali já determinou que o homem vai viver 80 anos. Pronto. Aí Tiago, que é o meio-irmão de Jesus, alguém pergunta, mas por que meio-irmão? Porque era filho só da mãe. Era outro pai, né? Jesus não tinha pai. Né? Jesus nasceu concedido pelo Espírito Santo. Então, por isso fala meio-irmão. Então, Tiago é o livro... se você quer... eu queria um livro para ler. Leia Tiago. Provérbios, 31 capítulo, todo dia você lê um. E Tiago é o livro mais prático da vida cristã. É um livro que vai lá no cerne, vai na sua alma, na vida, no seu cotidiano. O livro traz muito para a prática, né? Prática, é a fé prática. É a fé prática. Às vezes a gente quer ensinar, né, história, aquela coisa. Às vezes não dá tempo, a vida não vai. Você tem que ensinar o prático, o dia a dia. Então, Tiago fala lá, Tiago capítulo 4. Uns falam assim, amanhã eu vou para a cidade tal, depois da manhã eu volto, vou comprar isso, vou fazer aquilo outro. O contexto do texto é isso, eu estou contextualizando. E aí Tiago fala assim, o que é a vida? A vida é uma neblina. Olha o que o Espírito Santo me revela nesse texto. Fala assim, a vida é uma neblina. Aí eu remeti
neblina do dia a dia. Quando o sol aparece, ela dissipa. O texto fala, quando o sol aparece, ela dissipa. Aí eu falei assim, bom, o dia tem 24 horas. A neblina, depois que o sol aparece, não dura meia hora. Eu falei, gente, nossa vida não é 24 horas. A brevidade da vida. E o texto continua, né? Ele fala assim, antes dizeis, se Deus quiser, farei isso ou aquilo. Então, o que é a brevidade da vida? Primeiro, você tem que saber que você vai morrer. Você vai embora. Você está na fila indiana para ir embora. Segundo, tem muita gente que está, talvez, assistindo agora, não sabe nem por que existe. Sabe aquela indagação que vem entre o pecado, entre a busca? Ele fala assim, meu Deus, por quê? Você foi feito para duas coisas. Nós fomos feitos para duas coisas. Primeiro, para o louvor da glória dele. Primeira coisa, a gente fala assim, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, não sua. Então, quando alguém te exalta, cuidado, ora em espírito, fala assim, Deus, transfiro para o Senhor toda a honra e toda a glória, eu não sou nada. Provérbios fala, né, que essa soberba, ela precede a ruína. Precede a queda, a ruína, exatamente. Então, Romário que falava, né, eu sou o cara, né, não sei o quê e tal, sofreu muito, coitado. Hoje ele não vai falar isso mais nunca, né? Então, quando a gente tem essa maturação, essa maturidade de saber da brevidade da vida, você pondera algumas coisas. Então, você foi feito para o louvor da glória de Deus e para proclamar o reino dele. O que é proclamar o reino? Falando assim, ó, sua vida não termina quando você morrer. Ao contrário, sua vida vai começar. Ou no paraíso eterno, ou na morte eterna. Não tem outro caminho. Ah, eu vou para um purgatório, alguém vai acender uma vela. Hebreus fala, o homem está ordenado a morrer uma única vez, depois disso o juízo. Aí a pessoa não entende o que é esse juízo. Ela fala, não, eu vou me preparar, porque no dia do juízo eu vou estar pronto. Não, o juízo é agora. Quando Jesus fala para aquele ladrão na cruz, tinha dois ladrões, um da direita e um da esquerda. O da esquerda nem deu moral para Jesus. A esquerda é problema, cara. Né? Sempre a esquerda é problema. O da direita falou, cara, nós somos pecadores, ele não merece estar aí. Senhor, lembra de mim quando tu estarás no paraíso. Aí Jesus falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aonde entra o julgamento aí? Naquele momento. Aquele momento foi o julgamento. O julgamento. O nosso julgamento é o nosso dia a dia, é agora. Nós estamos sendo julgados agora. Porque no abrir e fechar dos olhos, Deus fechou a torneirinha do fôlego de vida, meu irmão. Você já está com o destino definido, ou céu ou inferno. Então, as pessoas precisam entender, você que está assistindo, você precisa entender que você não tem controle da sua vida em nada. O único controle que você tem é de entregar a sua vida para Jesus e falar assim, ó, eu não sei fazer, eu não consigo, Senhor, toma conta de mim. Porque a Bíblia fala, se com a tua boca confessares e que com o seu coração crê, você será salvo. É isso. Salvação não é ajudar a família pobre, não é ajudar. Você faz isso porque você é salvo. Sim. Mas você não faz isso para ser salvo. Isso é uma gratidão pela salvação. A salvação é a graça, né? É um dom gratuito de Deus, né? Não por obra para que ninguém se glorie, sabe? Mas é um dom de Deus. Pronto. Isso é a salvação. O dia que você tiver essa maturação, você vai sofrer menos, você vai tomar menos remédios ansiolíticos para dormir, você vai começar a entender os propósitos de Deus para a sua vida. Se está dando errado a sua vida, é porque não está no propósito de Deus. Porque qual é a vontade de Deus? O que a Bíblia fala da vontade de Deus? Tem gente que fica procurando, né? Ah, vou ler o livro tal. É legal, vai ler tal, mas lê a Bíblia. A Bíblia fala assim, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se saiu fora desses 3 parâmetros, esquece. Se o que você está fazendo não é bom, então não é da vontade de Deus. Se não está te agradando, então não é da vontade de Deus, sabe? Se não é perfeito, ou seja, você tem um jeitinho para você, não, vamos dar um esqueminha aqui. Vamos ajudar Deus aqui. Vamos ajudar. Não é da vontade de Deus. Então, Rodrigo, essa é
a reflexão que a gente traz, né, para a pessoa tomar a decisão, sabe, do lado daquele que é o autor e consumador das nossas vidas. Nós estamos, na média, na casa, chegando de 50, né? Uhum. Eu sempre ensino assim, a vida tem 4 ciclos. Vamos imaginar que o homem, o ciclo é assim, 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75, 75 a 100. 75 a 100, são poucas pessoas que estão nesse ciclo vivendo bem. A maioria já está, me ajuda aqui, empurra ali, né? Plano de saúde não quer mais cobrir porque gasta demais. Já está mais para lá do que para cá. Eu falo, está na curva da boa esperança. Mas tem, beleza. Mas não penso que você vai chegar lá. Eu não penso que eu vou chegar lá. Eu penso que amanhã eu não vou estar mais aqui. A gente tem que viver assim. Aí, então nós já passamos o ciclo de 0 a 25, isso não tem mais como fazer mais nada. Nós estamos no ciclo de 25 a 50 e já estamos quase ultrapassando ele. Então, vamos imaginar que se der tudo certo, se for dentro desse ciclo, nós tenhamos aí mais 25 anos de vida. E aí, o que você está fazendo com a sua vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou deixando de legado para o louvor da glória de Deus e para o reino dele? Conquistas acontecem que é o quê? Consequência daquilo que você serve ao Senhor. É a lei da semeadura. Você plantou, você vai colher, né? Tem gente que fala, Rodrigo deu certo na vida. Às vezes o parente, né, o amigo. Pô, o cara deu certo. Esse cara é de sorte, esse cara deu certo. Mas é uma conquista que você buscou. Sim, né? sim. Então, Deus é justo com todos. Eu lembrei agora, falando de esporte, eu lembrei agora você falando do negócio de Deus é justo com todos, né? Porque jogador de basquete, Oscar Schmidt. O pessoal falava que ele tinha sorte, né? Eu vi uma frase dele muito interessante, aí trazendo isso para a palavra, né? Para a nossa vida de prática como cristão. Ele falava que o apelido dele era Mão Santa, e o pessoal falava que ele tinha muita sorte, né? Aí ele falou um dia numa entrevista, ele falou, pô, mas ninguém vê quanto tempo eu passo treinando. Né? Então, assim, e engraçado que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, assim, o segredo, né, e como o senhor falou agora há pouco também, né, que Deus é justo e não existe sorte, né? Não. Então, assim, quanto mais a gente pratica a palavra de Deus, quanto mais a gente crê... E vai buscar o conhecimento da fé prática, do dia a dia. Sim. Então, a pessoa que quer passar num concurso público é crente. Acontece muito isso, sabia? O meu Deus é o Deus da vitória. O meu Deus é o Deus disso. E não estuda, né? E não estuda, pô. Você está de brincadeira. Mas a Bíblia também fala, não tentará o Senhor teu Deus. Não é verdade? Sim. Então, Deus é justo. Deus dá graça ao humilde. Esse é o primeiro segredo. Tem muita gente que não aceitou Jesus e Deus dá graça para ele. Sim. Graça não tem nada a ver com a salvação, sabe? Deus abençoa grandes corporações do Brasil porque eles têm um coração generoso, sabe? Então eles semeiam. Isso faz parte da justiça. Lógico, eles semeiam e Deus abençoa eles. Eles não entregaram a vida para Jesus. Então, a prosperidade não está exatamente você ser crente ou você não ser crente. A prosperidade está no seu conhecimento, no seu desenvolvimento intelectual, na sua busca por esse conhecimento que o resultado vai chegar. Né? Vai chegar. Eu conheço muitos, até ateu, sabia? Que não creem em Deus, que são mais prósperos que muitos crentes. Só tem uma diferença. Na hora de dormir não tem paz. Exatamente. Porque a paz que excede todo entendimento e guarda a alma e o coração é o Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito Santo pode ser generoso. Vai prosperar? Vai. Vai ganhar muito dinheiro? Vai. Vai ampliar os seus celeiros? Vai. Mas não tem paz. E falando sobre essa questão do quanto a vida é breve, né? A gente vê muitas pessoas, até muitos cristãos, que têm medo da morte, né? E a gente até ouviu uma frase esse final de semana que, assim, só tem medo da morte quem não sabe para onde vai, né? E o nosso intervalo de vida que você muito bem aqui, o senhor muito bem descreveu em escala de 25 e 25 anos, né? É algo muito pequeno, muito curto ou nada diante da eternidade. Não é nada. Agora, eu tenho... A gente podia debater aqui a noite inteira, né? O dia todo, né? Sobre esse tema. Mas, assim, eu acredito assim, todos nós temos medo da morte. Todos nós. Jesus não teve medo da morte. Jesus teve pavor
no que ele ia passar. Porque Jesus fala, a Bíblia fala que ele chorou, né? E os seus poros dilataram, ele suou sangue da angústia que ele estava passando, porque todos os pecados do mundo naquele momento estavam chegando sobre ele, sabe? Aí tem gente que fala assim, e aquela noite anterior no Getsemane, ele sabia de tudo que ele ia ter que passar, por isso ele fala isso na oração dele, né? Ele fala: Sim. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não é a morte, não é a morte, mas foi assim. Porque isso aqui é uma palavra de revelação para aquelas pessoas que estão passando por isso. É assim: Jesus, se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, faça a tua vontade, não a minha. Deus fez a vontade dele. Não por Jesus, mas por nós. Sim. Sabe? Naquele momento ele virou as costas para Jesus. Virou vontade, porque sim. o pecado, Deus não habita onde há pecado. Sabe? Deus é justo. Então, Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus, na cruz, falou essas palavras. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aí o povo que estava lá falou: está chamando Elias, né? Tá doido, tá chamando. Não, Jesus está falando: Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento... Ele sentiu o momento que Jesus, que o Senhor abandonou ele. O meu pecado, o seu pecado estava chegando ali nele, sabe? E o pecado gera o quê? Morte. Tudo bem, Jesus morreu. O céu entrou em trevas, 3 da tarde. A Bíblia fala que ele foi no inferno. Eu fico imaginando, fazendo assim, uma situação desse momento. Jesus chegando no inferno e o rei do inferno dançou, perdeu, quis dar uma desperto. Pode vir, você está condenado à morte eterna. Aí Jesus falou: qual é a minha condenação? Qual é o pecado que eu cometi? Qual é a infração que eu cometi? Fico imaginando o inimigo das nossas almas no computador, caçando. Buscando. Aquele monte de analista dele lá, tentando trazer os relatórios. Já mentiu? Não. Já adulterou? Não. Já falsificou? Não. Já fez isso? Já roubou? Já... Não. Falou: então faz o seguinte, já que eu não tenho culpa nenhuma, me dá essa chave aí, seu sem vergonha. Agora eu sou dono da vida e da morte. Por isso que Jesus fala após sua ressurreição e fala assim: não tenha medo de nada. Tenha medo daquele que tem o poder da vida e da morte. Então, Jesus hoje, por que a gente fala que Jesus é o nosso Salvador e consumador da nossa vida? Porque ele tem um poder. Ele morreu, ressuscitou no 3º dia e é o único que tem esse poder, porque ele venceu a morte. Então, o texto de apóstolo Paulo fala: ó morte, onde está, ó morte? Então, Cristo venceu. Então, quando você aceita Jesus, Rodrigo, quando a gente aceita Jesus, Jesus não é o nosso... ele é a nossa ponte. A Bíblia fala, ele fala assim, João 3,16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Perdão. João 8 fala isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, acabou. Eu vou ter medo da morte? Lógico que eu vou ter. Sabe por que eu vou ter medo da morte? Você lembra que eu falei no início? Nós nascemos para ser o quê? Eterno. Então, quando uma doença chega, um diagnóstico chega, certo? E ali, ó, você foi diagnosticado com câncer. O que vem? Primeira coisa na cabeça: vou morrer. Aí você acelera o processo. E você esquece que o apóstolo Paulo fala: o morrer para mim é lucro, o viver é Cristo. O apóstolo Paulo chegou nessa maturidade. Nós ainda talvez não chegamos. Ele chegou. Ele fala assim: ó, se eu morrer hoje... É interessante nessa passagem que ele fala, né, que ele fica nessa dúvida, né? Sim. Mas ele sabe que se ele continuar vivo, ele pode gerar mais galardões, sim, mais coisas. Ele fala assim, então não sei o que escolher. Exatamente. Eu posso servir mais, né? Sim. E é a nossa ideia, né, central. Então, você que está com medo de morrer, você que é crente, você que já entregou sua vida para Jesus, é natural. Agora, comece a estudar mais sobre o céu. Sim. A Bíblia fala, você tem que colocar na sua mente o que você vai pensar, aquilo que te traz esperança.
esperança. Aí o crente, com todo respeito, fica assistindo os programas policiais. O que vai trazer esperança na vida dele assistindo isso? Nada. Agora, começa a cantar aquela música do Ministério Voz da Verdade, Além do Rio Azul. Não sei se você já ouviu ela. Sim. Aí fala assim, as ruas são de ouro de cristais, ali só há vida, morte e choro nunca mais. Então, nós precisamos alimentar dessas coisas, porque nós somos aquilo que nós alimentamos. Simples. O cara que é depressivo, você que está depressivo, você está depressivo por quê? 3 fatores. Depressão existe. Davi ficou depressivo, Moisés ficou depressivo, Elias ficou depressivo. Crente que fala que não existe depressão, que não tem conhecimento nenhum. O apóstolo Paulo ficou depressivo. Romanos 7, o apóstolo Paulo fala assim, ó, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, eu não sei o que habita em mim, então não é o bem. Ele falou, Romanos 7. Aí, depressão, 3 motivos podem acontecer. Primeiro, patológico. Às vezes, você sofreu alguma cirurgia, toma um remédio muito forte, aquela coisa, está curando uma doença que pega os seus hormônios e joga lá para baixo. Ponto 1. Ponto 2. Perca. Às vezes você faliu uma empresa, perdeu família, perdeu um ente querido, também fica depressivo. E terceiro, que é a causa da maioria do que eu estou falando aqui, dessa depressão, é pecado. Pecado não confessado. Se a pessoa vive numa condenação, né? Condenação. Eu vivia essa depressão. Eu, graças a Deus, nunca tomei remédio, mas já estava a ponto disso. Porque eu ficava como se martirizando, não tem? Aqueles que ficam batendo em si. Pô, não é possível. Então, se você está vivendo depressão, primeiro, tem que identificar de onde vem essa tristeza, de onde vem essa depressão, de onde vem essa angústia do seu coração. Porque a Bíblia fala que nós temos que viver em novidade de vida. E a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Então, quanto mais nós buscamos a Cristo, nós separamos de alimentar a carne para alimentar o espírito. 2 grandes animais que estão dentro de nós. A carne e o espírito. Gálatas 7 fala lá da obra da carne e fruto do espírito. Amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há mal nenhum. A Bíblia fala. Obra da carne. Inveja, ódio, rancor, amargura. Se você está com esse sentimento, com certeza você não está do outro lado. Sim. Se tem algo que está atrapalhando, então precisa confessar. E como o Tiago diz, não pode jorrar água doce e água amarga, salgada da mesma fonte. Exatamente, é isso. Né? Legal. Maurício, acho que dá para a gente terminar, ficar aqui mais 1, 2 horas, né? Mas nós temos que obedecer aqui o tempo. Queria que você deixasse uma mensagem final para quem tá nos assistindo, para quem ficou aí impactado aí com a sua história. Eu acho que é uma história bacana, né? Uma história de conversão, uma história de ministério interessante. Queria que você deixasse uma última mensagem para quem está nos assistindo. A mensagem é de esperança, né? A mensagem é que eu sirvo um Deus que Ele tem me acolhido todos os dias, sabe? Todos os dias. Nos dias bons, nos dias ruins. E o que eu aprendo com isso? Deus permite que nós passamos por dias tenebrosos, assim como seus discípulos no mar revolto, para Ele mostrar que a dependência tem que ser só nele, não nas coisas. Eu não sei como você está passando sua vida, eu não sei. Agora, uma coisa é certa. Existe a esperança em Cristo. Ele é o único que pode dar a esperança para a sua vida. Então, a Bíblia fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar, confiar, são verbos. Verbo é ação. Tem gente que entrega, mas segura. Tem gente que confia, né, entre aspas, mas, né, acredita, mas não confia. Então, existe uma diferença entre crer e confiar. Eu quero terminar com uma ilustração. Eu sempre uso ilustrações nos sermões para maximizar aquilo que Deus tem para falar. Tinha um grande malabarista, né, conhecido mundialmente, que ele subiu, esticou um cabo de aço entre 2 grandes montanhas e no embaixo um abismo. E ele passava nesse cabo de aço de um lado para outro.
Foi uma vez, foi outra. E a multidão começou a juntar ali naquele lugar. E, de repente, numa dessas, ele chega do outro lado e tinha uma senhora ali com um grupo. Ele falou assim, a senhora acredita que eu posso pegar esse carrinho de mão e atravessar por outro lado com esse carrinho? Ela falou, acredito, você já fez isso aí várias vezes, eu acredito. A senhora acredita que eu posso pegar e colocar uma pessoa dentro desse carrinho e atravessar para o outro lado? Ele falou, acredito, acredito. A senhora acredita que pode ser a senhora? Ela falou, não, manda o outro. Ou seja, essa é a diferença de acreditar Sim. e confiar. E eu termino aqui essa fala. Nós acreditamos em Deus, mas confiamos poucos em Deus. Acreditar é você saber que Ele é seu Salvador, é você saber que Ele morreu na cruz por você, é você saber que Ele, sabe, é o seu Redentor. Agora, confiar é como se você tivesse uma conta para você pagar hoje ou amanhã, você não tem esse dinheiro. E aí você lembrou daquele amigo seu que tem posse, tem grana. Aí você ligou para ele e falou assim, não, fica tranquilo que eu vou te arrumar esse dinheiro. Naquela noite você deita e dorme descansado. Só que no meio da noite você acorda, você lembra que esse amigo seu já pisou na bola com você umas 10 vezes. Você consegue dormir de novo? Não. Às vezes nós oramos para Deus entregando nossos problemas. Mas a gente não acredita, não confia que Deus vai fazer, vai mudar a história. Então, acreditar é diferente de confiar. Deus não quer que você acredite. Até o inimigo das nossas almas acredita nele. Mas Deus quer que você confie nele, sabe? Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Você acha que Deus não está no controle do Rio Grande do Sul? Você acha que Deus não está no controle da sua vida hoje? Você acha que Deus não sabe o que está faltando no seu lar hoje? Você acha que Deus não sabe o que está faltando na sua vida hoje? Ele é o dono da sua vida. Então, a Bíblia fala assim, encerrando, ainda que uma mãe, Isaías, esqueça do seu filho, Deus jamais esquecerá de você. É simples. Confiar no Senhor. Amém. Amém? Mais uma vez, obrigado aí pela participação. Amém. Falando da Palavra.